Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Paris Reagan, com o Joseph Larson, com o John Rosenstern e o Dave Smith, e é um prazer estar com você. E digo isso todos os dias, mas é de coração. Poder entrar em sua casa, em sua vida, em seu coração todos os dias por alguns instantes. E sei que você podia muito bem fechar a porta, mas você nos recebe e ficamos agradecidos por poder estudar a palavra de Deus com vocês. Valorizo também muito o tempo quando o Espírito de Deus se move, às vezes de maneira grandiosa. E sei que quando isso acontece, quem está nos assistindo, outras coisas estão acontecendo com eles. O Senhor está curando, salvando, libertando, respondendo oração, fazendo grandes coisas, e é isso que queremos ver. Então é muito bom ter você como parte dessa audiência. Dave, por favor, comece no versículo 20 de Daniel, capítulo 10. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Parece que Gabriel continua a conversa e dizendo: tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, não quer dizer que ele sairia imediatamente, mas quando a visão se completasse, ele continuaria o conflito com esse príncipe satânico. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, se refere a Gabriel tendo êxito nesse conflito, permitindo que o príncipe satânico traga o Império Grego. Isso aconteceria 200 anos depois dessa época. O príncipe da Grécia não é terreno, mas um anjo caído sendo direcionado por Satanás, que iria controlar o Império Grego quando ele dominasse. Foi esse príncipe maligno que ajudou Alexandre o Grande a conquistar o mundo conhecido daquela época, mesmo que ele não soubesse. Esse príncipe agora está preso no submundo, mas será liberto nos últimos dias para ajudar o anticristo. Atualmente é a mesma coisa com anjos caídos que controlam nações inteiras. Eu quero perguntar para vocês. Ele disse: e retornarei para pelejar com o príncipe da Pérsia. E ele não está falando de um mero mortal, mas de um anjo caído. Como é que os anjos lutam? Estamos falando de anjos, não que eles possam fazer tudo, mas podem fazer muito mais do que um ser humano. Um anjo destruiu 185 mil soldados da Síria, de uma vez só, em uma só noite, e não dá para compreender algo assim. Então, como é que eles lutam? Boa pergunta. Eu acho que um tinha uma espada estendida em direção de Israel, então as armas deles são espirituais. E o que são essas armas espirituais? Meu conhecimento acaba aqui. Eu tenho uma sugestão aqui. A ideia é que estamos falando de nações e de governos e de pessoas. E o poder necessário para mover essas pessoas e convencê-las a fazer algo como se fosse importante. Mais cedo nós falamos, ou em programas anteriores falamos, que Satanás é o Deus desse mundo. E Satanás não nos ataca fisicamente, ainda que às vezes ele tem permissão de tocar o nosso corpo, como é o exemplo em Jó. Mas essa não é a guerra está na mente, é o poder de convencer. O sistema desse mundo, como hoje em dia mesmo, para o líder da Pérsia se mover, a Bíblia diz que o coração do rei é como rios nas mãos do Senhor, e Deus tem que convencer os corações dos homens. Enquanto poderes malignos estão tentando convencer o homem a seguir uma direção, o Espírito Santo e Deus também está tentando convencer o homem a seguir uma outra direção. Deus escolheu o homem para pregar o Evangelho, mas em relação a levar o mundo para uma situação específica, muita coisa foi necessária para que a América se envolvesse em várias guerras. Nós não entramos diretamente nas guerras porque na época éramos separatistas na Primeira Guerra Mundial. O presidente acreditava que não iríamos participar da Primeira Guerra Mundial, mas depois ele disse: temos que proteger o estilo de vida da nação americana, mesmo sendo movido por uma propaganda. E eles concordaram que deveríamos participar da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, estávamos ajudando a Inglaterra com
um equipamento antigo do nosso exército, mas não estávamos dando o melhor. Mas depois de Pearl Harbor, nós entramos de vez na guerra. Essas batalhas espirituais nós não entendemos, mas é necessário tempo para fazer com que os homens vejam as coisas de maneira diferente e agir como Deus quer. É assim que eu sinto que essas batalhas estavam acontecendo, era o poder de convencimento do inimigo e então os poderes do Senhor, incluindo anjos, apareceram para remover esses poderes do caminho. Bem, ele diz aqui, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu. Ou seja, ele estava dizendo, eu vou ganhar esse conflito, e o príncipe da Grécia não era Alexandre o Grande, era um anjo caído que ia supervisionar o Império Grego. E quando ele estivesse em evidência, Alexandre o Grande confiava que era muito esperto e por aí vai. Ele foi aluno de Sócrates, mas ao mesmo tempo, ele não sabia o que dava a sua habilidade e força, que era esse anjo caído, que queria que o Império Grego continuasse no poder. E quando o príncipe da Grécia vier, isso seria 200 anos no futuro. Mas olhe para a preparação e antecipação que a Grécia trouxe em relação ao desenvolvimento. Em 200 anos, a fundação do que chamamos de filosofia moderna começou. E com isso, os ensinamentos que trouxeram as coisas que Sócrates teve e quem vinha antes dele não conseguia entender. O Império Grego influenciou muito o Império Romano. Muito mesmo. Influenciou demais. E, na verdade, Roma adotou muita coisa como a língua, adaptou a língua, eles também adaptaram as formas de governar e por aí vai. Então, eu sei que outro dia eu estava lendo que Alexandre o Grande teve um sonho e ele sonhou que estava em Jerusalém e no dia seguinte ele ia dominar a cidade e a opção era ser destruído ou se entregar, uma ou outra. E ele teve um sonho que as portas de Jerusalém se abriram e um homem saiu com as vestes mais lindas, que ele nunca viu algo parecido. E quando ele chegou ali com os seus homens e falou o que sempre falava, ou vocês se entregam, ou vocês se rebelam e morrem. Aí então ele disse que as portas se abriram e o sumo sacerdote saiu com as mesmas vestes que ele tinha visto no sonho. E então, de alguma forma, ele foi influenciado pelo Senhor, como veremos aqui. Mas o anjo Gabriel disse, eu voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, depois encontrarei o príncipe da Grécia, ou seja, vou vencer esse conflito. Não existe sempre uma ideia, como você mencionou, que ele foi influenciado de certa maneira pelo Senhor e existe uma resistência que Deus tem nesses poderes das trevas, e acho que vemos isso na medida que Satanás aparece diante de Deus e precisa de permissão para fazer as coisas. Existem várias restrições. Então os poderes das trevas, eles não fazem o que querem pelo mundo hoje. Existe um certo aspecto de resistência, pois Deus é soberano no controle. E esses poderes das trevas que estamos discutindo aqui hoje, eles foram totalmente destruídos e derrotados na cruz do Calvário. Ontem ouvi um pregador dizer pela televisão, foi a ressurreição que destruiu o diabo. E não foi não. Exato. Foi a cruz. Foi ali que sua cabeça foi amassada. Sim, foi ali que Satanás foi derrotado junto com todos os poderes das trevas. Foi o que você falou. Desculpa, eu tinha falado Sócrates, mas eu quis dizer Aristóteles. Aristóteles foi quem? Foi um professor para... Certo. Alexandre o Grande. Eu sei que tenho que corrigir, porque senão as pessoas mandam e-mail e falam que estamos errados. Mas esses homens, eles tinham um conhecimento que eu não sei aonde arrumaram. Provavelmente vieram de poderes das trevas, mas um deles, eu estou tentando lembrar, eu acredito que foi Sócrates, que disse, sabemos que existe o mal. E acho que Plutão foi seu aluno, não foi? Sim. E Plutão disse, sei que existe o mal, mas existe um abismo entre o bem e o mal. Certo. E em terceiro lugar, houve também
Aristóteles. Sim, Aristóteles. Ele disse, sabemos que existe o mal, sabemos que existe um grande abismo entre nós que somos maus e o bem, mas nós não sabemos como atravessar esse abismo. E o homem que escreveu a canção Misericórdia foi de graça, e então perdão foi multiplicado para mim. Ali minha alma encontrou perdão. E esse verso, o final diz que anos foram passados em vaidade. Não, estou falando da segunda parte. Deixa eu lembrar. A graça que desenhou o plano da salvação, ou o amor que desenhou o plano da salvação, e a graça que o trouxe para os homens, e o grande abismo que o nosso Deus encurtou no Calvário. Glória a Deus! Foi isso que nos deu acesso ao que Deus pode fazer em uma vida e em um coração. Foi por causa da cruz, somente a cruz. Glória a Deus! Será que os poderes de Satanás são muito parecidos em relação à atitude deles na mente das pessoas, como o Espírito Santo trabalha em nós? Pois pela história podemos ver um pensamento que talvez fosse um pensamento geral. Assim, é isso que eu vou fazer. E mudou toda a figura do que iria acontecer. Você falou algo que eu não consegui entender. Eu queria saber se os poderes satânicos trabalham de maneira similar ao Espírito Santo na mente da pessoa e em seu espírito. Creio que há uma influência. E porque assim, vez após vez, dá para ouvir historicamente que um general, estando do lado bom ou ruim, ele tem um pensamento ou uma direção que é totalmente contrária ao que a razão diz ele para fazer e fez toda a diferença naquela situação específica. Não somente em batalhas, mas em eleições e em várias outras coisas que Satanás pode arrastar pessoas ou atrair pessoas de forma maligna, assim como o Espírito Santo nos atrai de uma forma santa. Entendeu? Sim, eu não duvido que Satanás faz tudo que pode. Ele não é um criador, ele é uma criatura. Há um certo limite em relação ao que ele pode fazer, e não há limites para o que Deus pode fazer. Então, ele é um anjo de luz. Então, se de alguma maneira ele pode imitar o que ele vê Deus fazendo e influenciar as pessoas, eu não duvido disso não. E se ele pode fazer isso, eu imagino que aqueles que estão abaixo dele têm a habilidade de fazer a mesma coisa. Então sei que muitas vezes os poderes das trevas querem influenciar até mesmo os crentes. Olha, o nosso tempo aqui está acabando, mas eu quero fazer outra pergunta para o John. Na verdade, já perguntamos há alguns programas atrás. O que está acontecendo com Israel agora? Como você acha que isso se encaixa com o que estamos estudando agora? Creio que Israel está sendo preparado para a adoção ou o reconhecimento do anticristo quando ele vier. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai preceder a aparição do anticristo. Mas Israel está preparado para receber alguém que vai trazer um tratado de paz ou aceitação de paz por essas nações hostis contra ela e vindo do mundo também. Nós estudamos há algumas semanas atrás em Daniel, no versículo 7 do capítulo 9, que ele fará um tratado com muitos. E esse tratado é um acordo de paz, como falamos, é um acordo, como muitos chamam hoje, que vai fazer com que as hostilidades cessem por um período de tempo. Mas Israel verá esse homem como Messias. E agora todos esses tratados, voltando a 1948, a resolução 181 nas Nações Unidas, eu acho, até a resolução 242, 1967, 338, em 1973, todas essas resoluções têm a ver com Israel buscando um reconhecimento como nação, sendo aceito pelo mundo, que é algo que não aconteceu ainda, independentemente da sua prosperidade, da sua contribuição com a ciência e tecnologia ao mundo, mas o mundo ainda considera como um ocupante opressor. Então, o que Israel terá que fazer para ser aceito pelo mundo? O anticristo vai trazer essa resposta
pelo menos por um curto tempo. Mas acredito que agora Israel está sendo preparado para receber o anticristo. Ele está sendo condicionado até mesmo com sua liderança, que está saindo de uma veia mais conservadora para uma veia mais liberal, que está acontecendo diante dos nossos olhos. E o espírito do povo também está tão cansado da guerra e das batalhas que estão dispostos a ter paz a qualquer custo para viver uma vida normal em seu entendimento. Desde sua formação em 1948, eles têm visto foguetes atacando o seu país. Isso aí, constantemente. Eu não acho que nunca houve uma trégua, não é mesmo? Houveram poucas e quando houveram tréguas, vieram de inimigos que queriam criar armas mais fortes contra Israel. Pelo menos no nível político, Israel sempre foi a ponta da espada para ser ridicularizado e rebaixado diante da opinião pública. Verdade. Outra pergunta antes do tempo acabar de vez. Vocês acham que, diante do que estamos estudando aqui, conhecendo Daniel, que era na antiga aliança, onde as coisas eram feitas de maneira um pouco diferente, vocês acham que anjos malignos estão literalmente lutando com anjos de justiça para controlar a nação americana? Eu creio nisso, irmão Swagger. Estudando elementos de filosofia, filósofos diferentes, dá para sentir os espíritos diferentes em seus elementos, no que estão apresentando e como apresentam. Você lendo Kant ou Hegel e os debates que tinham no século XIX, ou até antes, com o Tomás Aquentes, e algumas coisas que o Tomás disse eram boas, então não quero que os católicos liguem para criticar, mas havia um espírito de pensamento grego introduzido em sua era, que ficou muito conhecido, não só para o Tomás, mas o Ávaros no mundo islâmico e também no mundo judaico. Os três abraçaram os mesmos pensadores e filosofias gregas e incorporaram nos seus conceitos teológicos, e isso continuou a permear a igreja, o mundo islâmico e o mundo judaico até hoje. Então eu não vou entrar nessa discussão por causa do tempo, mas creio que existem poderes tentando destruir a nação. Quero dizer algo que talvez possa atribular a alguns de vocês, mas assim como a Pérsia, que era muito amigável a Israel naquela era, os judeus eram líderes em seu governo. Daniel, por exemplo, era um conselheiro na corte da Pérsia e foi debaixo dos persas que os judeus puderam ser restaurados para a sua terra com a proteção da Pérsia. A Pérsia foi boa para Israel, não foi um país inimigo, mas pensando nisso, os Estados Unidos têm sido amigável e uma parte, especialmente agora com o presidente Trump, amigável a Israel. E vemos essa batalha acontecendo com uma nova administração. Há uma batalha para remover o apoio dos Estados Unidos de Israel. Como eu falei, seria esse o espírito da era, colocando Israel em um espírito de submissão para que então eles estejam prontos para receber o anticristo. É apenas uma especulação. Eu tenho uma pergunta. Que sucesso vai ter as forças do adversário tentando transformar essa nação em uma nação comunista ou socialista? Eu acho que eles estão muito mais avançados do que imaginamos. O que vemos agora, o que chamamos de radicais, com a representante Tlaib, o representante Cortés, o Omar e outros, e até com Bernie Sanders, o senador. Antes eram chamados de extremos, mas hoje em dia são normais. Eles sempre usaram a estratégia criada pelo Friedrich Hegel, alguns chamam de diapraxis, mas o que eles fazem é pegar a tese e a antitese e trazer um consenso. Você tem que mover a direita para a esquerda. E como fazemos isso? Negociando princípios. Estamos em um ponto onde os socialistas e comunistas falam abertamente dos seus objetivos. Antes estavam escondidos, estavam velados, e no outro programa eu falei do Robert Owen, quando chegou em 1913 com conceitos socialistas, chamando de estudos sociais, e colocou o nome estudos ali para parecer algo intelectual. Mas eles conseguiram ter êxito quando, ao invés de fazer abertamente, criavam o termo células, que veio desse conceito. Por que a igreja usa grupos de células?
é porque a maioria desses indivíduos, e não quero ser mal educado, mas o Rick Warren, estudaram filosofia, estão familiarizados com esses termos, mas a grande maioria não está. Podemos falar grupos de células e não sabemos o que é isso. Pensamos que são pequenos grupos da igreja, mas foram inventados pelos socialistas para mudar a maneira das pessoas de pensar. Por isso os líderes são chamados de facilitadores. Então esse negócio de célula não é de Deus? Não é de Deus? Não é não. Isso é uma estrutura usada pelos comunistas e socialistas nos últimos 150 anos. Eu nunca senti que fosse algo certo. Começou com Yang Cho. Ele não começou, mas começou a implementar e ele ganhou influência por ter usado. Eu acho que é chocante. Certa noite preguei na igreja dele em Seul, na Coreia do Sul, e eu acho que 1 hora antes do culto, chovendo muito, no apartamento onde eu estava, e o rapaz veio se apresentar e seria o meu tradutor naquela noite, e eu disse, muito bom, e ele pediu o meu sermão para a mensagem. E eu disse, me desculpa, mas eu não uso sermão. E ele falou, não, você tem que saber o que vai pregar, cadê o seu sermão? E eu falei, olha, eu não sou contra sermãos, mas eu não tenho sermão para a mensagem de hoje. Aí ele perguntou, você já pregou para um grupo grande? E eu disse, sim, já preguei para grandes grupos, mas ele foi e interpretou para mim, e ele virou para mim e disse, você foi muito bem. Mas eu acho que se olharmos para o sucesso que eles têm hoje, se você olhar para as universidades, eles têm muito êxito. Mesmo que uma universidade queira trazer um conservador, não só um cristão, mas um conservador, como Ben Shapiro, por exemplo, você vê que há um protesto contra eles. Estudantes que querem barrar a entrada, tentam cercar os veículos de maneira violenta contra esse povo, porque eles aprendem a não ter o discurso livre, mas a silenciar qualquer voz que se opõe à ideia deles, uma grande intolerância. Se você olhar para livros como o Manifesto Comunista e olhar para o padrão que foi estabelecido para trazer o socialismo ou comunismo, eles já cumpriram muitas coisas nessa lista. Existem pessoas nas universidades, conservadores que vão para universidades entrevistando pessoas ali, e estamos falando do que é considerado as universidades principais hoje em dia. E eles perguntam quantos gêneros existem. E eles respondem, bem, essa é uma pergunta difícil. É assim que eles respondem. Não é difícil. Sua consciência quer que você responda, existem apenas 2 gêneros, mas eles fazem com que eles pensem coisas diferentes. Eu acho que o gênero é algo neutro, você pode ser o que você quiser. E são as universidades principais que estão formando estudantes que creem assim. É lamentável. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Diga a outros sobre nossa rede de televisão e o estudo na palavra 7 dias por semana, 24 horas por dia, falando do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado.